paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida pré-adolescente, é uma alegria estar com vocês mais uma vez para a nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa aula de hoje, a quinta aula do trimestre, tem o tema Domínio Próprio. O nosso versículo-chave se encontra em Provérbios 16:32, nos diz assim: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. O nosso texto bíblico principal, nosso texto base, se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 21. Tiago, capítulo 1, de 19 a 21. Mas antes de lermos a palavra de Deus, vamos juntos orar ao Senhor. Feche os olhos comigo. Pai Santo, Pai Bendito, rogamos, Senhor, nesta hora, a presença, a assistência do Teu Espírito Santo para meditarmos, Senhor, em Tua Palavra. Conduze-nos, ó Deus, segundo o Teu querer. Revela-nos, ó Pai, o Teu coração. Oramos e Te agradecemos já, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Leiamos juntos o capítulo 1 de Tiago, versículos 19 a 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Meus queridos, minhas queridas, a nossa conversa de hoje vai falar basicamente sobre emoções, controle de emoções, como trabalhar tudo isso dentro de nós. Você é uma pessoa que tem facilidade para controlar suas emoções? Nessa fase em que vocês se encontram, nem sempre é fácil fazer isso. Aliás, mesmo quando adultos, é preciso ter muita graça de Deus para poder controlar as nossas emoções. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso, ok? O primeiro item da nossa revista é Se Controla, ok? Vamos juntos? Olha só, você já se deparou, já se viu diante de uma situação nova que causou uma surpresa em você, uma situação, uma novidade, e você se viu sorrindo sem parar, uma animação assim, uma euforia, e foi preciso alguém do seu lado dizer assim: se controla. Já aconteceu com você? Pois é. As emoções são assim, e nessa fase em que vocês estão, elas são muito intensas. Tanto as alegrias quanto as tristezas. Por vezes vocês estão super felizes, eufóricos, animados, e logo depois se sentem um pouco tristes, desanimados, cansados. Não é assim? É assim. Mas é importante que nós entendamos que Deus pode nos ajudar a controlar esses altos e baixos. Ele quer nos ajudar. Ok? E existem algumas pessoas que têm até um pouco mais de facilidade para se controlar. Naturalmente, elas nasceram assim. São mais tranquilas, mais serenas. Vocês conhecem pessoas assim na escola? Eu conheço algumas pessoas assim. Mas mesmo elas, em momentos difíceis, também vão se ver diante de emoções furiosas dentro de si.
e precisarão se controlar. E só o Senhor, só Deus pode nos ajudar a ter verdadeiro controle, a ter verdadeiro domínio próprio. Amém? Então, nós precisamos contar com o Senhor para nos ajudar. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. O Senhor também conta conosco. E algumas coisas nós podemos e devemos fazer. Nós devemos andar no Espírito. Nós não devemos obedecer aos nossos impulsos carnais, pecaminosos. Devemos seguir a vontade do Senhor. E para isso, precisamos orar, precisamos ter comunhão com Deus, precisamos meditar na Sua palavra, que é viva e eficaz, nos ajuda. E precisamos renunciar aos pecados. Quando nós nos vemos diante de momentos de raiva, de tensão, fazer algumas coisas ajuda. Por exemplo, conte até 10 mentalmente, lá no seu coraçãozinho, que as coisas vão melhorando um pouco. Respire fundo. Tudo isso ajuda, mas principalmente tenha vida de oração. Medite na palavra de Deus e diga não aos desejos pecaminosos do seu coração. Uma outra técnica, a própria palavra de Deus nos diz, nos ajuda, nos orienta nesse sentido. E nós lemos no nosso texto base. E é o próximo item da nossa revista. Pronto no ouvir, tardio no falar. A capacidade de ouvir e não se precipitar em falar, e não se precipitar em irritar-se. Essa é uma boa característica. E nós precisamos treiná-la. E nós precisamos desenvolvê-la. E também o Senhor nos ajudará nisso. Sempre que tiver oportunidade, escute bem. Escute mais do que fale. Mesmo nos momentos mais simples, com os colegas na escola, com o seu irmão, com a sua irmã, ouça um pouco mais. Se controle, não fale tudo que você quer dizer, na hora que você quer dizer, do jeito que você quer dizer. Se controle, pense um pouco. Fale um pouco depois e exatamente aquilo que você pensa, que você entende, que vai construir, que vai edificar o seu irmão, a sua relação com o seu irmão, a sua relação com o seu amigo, com a sua amiga. Você precisa desenvolver isso, treinar isso, e o Senhor vai te ajudar. Ok? Precisamos exercitar, ouvir mais e falar menos, inclusive com os nossos pais, porque os nossos pais às vezes nos dão orientações, nos falam algumas coisas e nós imediatamente pensamos, mas ele não sabe o que eu estou passando, ela não sabe, ela não entende, ela não está vivendo o que eu vivi, o que eu estou vivendo. Mas não podemos esquecer que Deus nos orienta em Sua palavra, que devemos obedecer aos nossos pais. É um princípio que Deus estabeleceu em Sua palavra, importantíssimo. Esse princípio é um mandamento de Deus para nós, porque Ele nos quer abençoar através desse mandamento. Inclusive, é um mandamento com promessa. Ao mandamento de obedecer aos pais, o Senhor nos diz, por exemplo, em Efésios 6, 2, 3, faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Obedecer aos pais é um princípio de bênção, de prosperidade, de vida longa. Não podemos perder esta bênção que o Senhor tem para nós. Os nossos pais, por mais que não estejam vivendo exatamente aquilo que nós vivemos no momento, eles, quando passaram pela fase que nós estamos agora, eles aprenderam princípios. E esses princípios continuam sendo válidos e eles podem nos ajudar hoje. Aprendamos a ouvir mais e a falar menos. Quem sabe aquele ou aquela que está do outro lado
não está com a razão. Não vai te dar uma ajuda para você passar melhor por essa fase, por essa dificuldade que você está passando. Treinemos, queridos, queridas, a ouvir mais e falar menos e se irritar menos. Ok? Muito bem, vamos para o nosso terceiro e último item da nossa aula. Ser manso e humilde de coração. Uau! Estamos falando de quem aqui como modelo principal? Claro, do Senhor Jesus. Todos vocês se lembram que Ele falou para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nem sempre é fácil ser manso, ser humilde. A humildade, dizem alguns, é a base, é a virtude principal, por exemplo, do Sermão do Monte. A mansidão é uma característica do Senhor Jesus. Quantas vezes o Senhor Jesus foi enfrentado pelos religiosos da época, pelas autoridades de então, e mesmo sendo afrontado, mesmo eles tentando intimidar o Senhor, colocá-lo em contradição, ainda assim, ele sempre respondeu com mansidão, com sabedoria, com serenidade, com verdade. Não é assim? Os evangelhos estão cheios de episódios, de registros dessa natureza. O Senhor Jesus nos demonstrando, através do seu exemplo, a sermos mansos, a sermos humildes de coração. Portanto, Ele é o principal exemplo para nós. Que nós possamos, então, nos espelhar na pessoa do Senhor Jesus, em sua mansidão, em sua humildade. A humildade do Senhor Jesus, então, é um grande exemplo para nós. Ele, que é Deus, Filho, deixou a sua glória e veio até nós, assumiu a condição humana e veio para servir, não para ser servido. Ele nos diz assim na palavra dele. Que exemplo para nós, não é, queridos? Não é, queridas? Então, é preciso, com a graça de Deus, controlar as nossas emoções. É preciso deixar que o Espírito Santo de Deus gere em nós o domínio próprio, que é uma das características, um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Está registrado no livro de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que o Espírito Santo de Deus possa gerar em seu coração, cada dia mais, domínio próprio. Faça a sua parte. Ele deseja abençoá-lo ricamente. A paz do Senhor Jesus.